Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como eu me tornei leitora. É uma pergunta que eu sempre recebo, né? Principalmente dos alunos, eles sempre dizem: professora, eu gostaria tanto de gostar de ler, eu queria me tornar um leitor, mas eu nem sei como começar, eu não sei como criar a vontade, né? Às vezes até pego um livro, até começo a ler, mas me desanima e tem alguns que dizem: eu não gosto de ler, nunca gostei, nunca tive interesse, gostaria de ter, mas não tem, né? Então, assim, quando me perguntam isso, a primeira coisa eu tento responder da seguinte forma: a leitura é como qualquer outra prática, né? Quando a gente fala assim: você é um leitor, você gosta de ler, então assim, é um hábito que você cria, né? É assim como o hábito da alimentação saudável, o hábito de fazer caminhada, então assim, é um hábito, né? Não é uma coisa que do dia para a noite simplesmente acontece, né? Eu fazendo uma retrospectiva e tentando responder essa pergunta, como me tornei leitora, né? É claro que a gente vai voltar até aquilo que, né, a nossa memória possibilita, tentar lembrar qual foi o primeiro livro, quando foi que a leitura te pegou e você nunca mais conseguiu largar dela. Então, assim, o que eu consigo lembrar e o que a minha mãe, né, as pessoas que conviviam comigo na época contam, né? Sim, eu aprendi a ler muito cedo. Eu fui para a escola com 7 anos, né? Mas quando eu fui para a escola eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Eu aprendi a ler e escrever praticamente sozinha. Minha mãe, ela não teve muita leitura, ela estudou até a 4ª série, né, a antiga 4ª série, mas ela sabia ler, né, ela sabe ler e ela sabe escrever. E assim, eu me lembro de desde muito pequena, sempre teve livro na minha casa, sempre teve bastante livros na minha casa. E assim, meu pai, minha mãe, apesar de não ter estudos, eles gostavam de ler, né? Então, assim, eu acredito que isso foi um grande incentivo para eu ter o hábito da leitura, né? E é algo bastante pessoal também, né? Então, assim, desde a minha lembrança mais remota, assim, mais antiga, né? Desde a minha lembrança mais antiga, eu, assim, muito pequena, eu lembro que eu tinha um caderno grande, né, de 10 matérias, eu nunca vou me esquecer disso. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Eu sei disso porque na época eu lembro que a minha irmã tinha acabado de nascer e nós temos mais ou menos 4 anos de diferença. Então, assim, é a lembrança mais antiga que eu tenho. Eu consigo lembrar da minha mãe grávida, consigo lembrar da minha mãe quando a minha irmã nasceu e consigo me lembrar do que eu fazia na época. E eu me lembro que o meu grande hobby na época era escrever, desenhar, né? Eu tinha aquele caderno. Outra coisa assim que é muito assim claro na minha mente, eu sempre escrevi de caneta, sempre. Nunca escrevi a lápis, nunca. Eu me lembro que eu tinha uma caneta com 4 cores, era uma caneta assim bem bonita, e assim, eu me lembro que eu já tinha, desde muito pequena, eu tinha caderno grande e escrevia a caneta. E eu me lembro que eu amava livros, e assim, não me lembro assim de ter preferência por livros infantis, eu gostava de livro, né? Então assim, a minha memória mais antiga, ela sempre está relacionada com livros, com cadernos, eu escrevendo ou eu desenhando. Então eu acho que estar próxima desses materiais me fazia, né, querer aprender, me fazer querer descobrir coisas novas, e eu acredito que nasce mais ou menos aí, né, o meu hábito de leitura. Então assim, eu leio desde muito cedo, né, e eu lia
assim, várias coisas, não era uma leitura propriamente, infantil. Era o livro que tinha na frente, eu pegava e escrevia o que estava escrito no livro, eu passava para o caderno, né, para aprender. Então, assim, quando eu fui para a primeira série com 7 anos, eu sabia escrever, né, com bastante facilidade, sabia ler com bastante facilidade. Então, assim, eu me lembro que a minha primeira série foi muito simples, muito fácil. Me lembro da professora Márcia, foi a minha primeira professora. Lá naquela primeira série eu já me lembro dela, né, deixando eu ajudar os colegas, carimbando o caderno do colega. Então, assim, várias coisinhas que, e naquele momento eu já me sentia a própria professora, né? Então, assim, tem muita influência disso aí também, hoje, né, eu ser professora, eu sei que tem influência aí. Então, como eu me tornei leitora? Eu acho que desde muito pequena eu sempre tive contato, sempre tive curiosidade. Eu acho que ter contato foi, né, um mérito, assim, dos meus pais, que me possibilitaram, mesmo que não fossem livros, assim, pensados para mim, mas eles estavam ali, e a minha curiosidade fez com que eu buscasse aquilo, né? Então, assim, eles terem comprado caderno para mim, terem me dado caneta, que era uma coisa que eu gostava, eles poderiam ter falado, não, criança não escreve com caneta, e tipo, negado. E não, muito pelo contrário, estava ali, eles me deram, e assim, tanto é que é uma lembrança muito vívida para mim, assim, sabe? Ter o caderno, ter a caneta. Então hoje, quando eu penso assim, tudo que assim eu penso, eu planejo na minha mente, eu sinto a necessidade de passar por caderno, eu sinto a necessidade. Então eu acho que vem daí, né? O que mais que eu coloquei aqui? Eu tentei resumir para o vídeo não ficar muito longo. Então, outra coisa assim que é uma coisa assim que é da minha própria personalidade, que eu acredito assim. Eu gosto muito de ganhar livros de presente. Gosto muito mesmo. E gosto de dar livros de presente. Só que mais do que isso, eu gosto de dar o livro e depois de um tempo eu fico querendo saber se a pessoa leu, se a pessoa gostou. Porque assim, tem sempre a ver a história, né? Ou a capa, ou o momento, né? Então, assim, eu sempre quero saber o que a pessoa achou, né? Então, assim, eu me lembro que quando meus irmãos nasceram, né? Minha irmã e depois o meu irmão mais novo nasceu, eu brincava de escolinha com eles. Então, assim, eu ensinei eles a ler, eu ensinei eles a escrever. Então, assim, eu acho que tá muito próximo aí, né, daquilo que eu gosto de fazer, porque eu sempre tive a oportunidade de fazer e eu sempre fiz, né? Então, vem daí essa minha vontade, esse meu desejo, esse meu hábito de leitura, né? Estar próximos de livros, de histórias. Eu não tenho preconceito com leituras, eu não leio tal coisa, ou eu acho essa leitura mais ou menos importante que outras. Eu acho que é importante a gente ler tudo, né? E eu acho que o que mais o que mais importa nessa questão é o que aquela leitura te traz, o que ela contribui. Então, assim, tem os objetivos por trás de cada leitura, né? Então, por exemplo, eu estou estudando para um concurso. As minhas leituras e os meus estudos têm um objetivo, têm uma finalidade, né? Eu quero me distrair, eu quero me aventurar, então eu vou escolher uma leitura que tenha a ver com aquilo. Eu preciso estudar um conteúdo para eu poder ensinar esse conteúdo, que é o que o professor faz, né? O professor precisa estudar bastante para poder ensinar. O papel do professor é mediar, né, o conhecimento, é mediar a informação e o aluno, né? Então faz a mediação entre aquilo que é para ser conhecido e aquela pessoa que precisa conhecer aquele conteúdo. Né? Tentar traduzir algumas coisas que são assim um pouco mais complicada, facilitar também o entendimento. Não quer dizer que eu vou dar a resposta pronta, não, mas eu vou mediar. Eu acho que esse é o papel principal do professor, né? Então, assim,
o que me tornou, né, ou o que me torna uma pessoa que gosta de ler, que gosta de leitura, que gosta de livros e que gosta desse ambiente da leitura, eu acho que foi a minha própria realidade, né, o ambiente onde eu estava e as possibilidades que me foram apresentadas, um gosto particular, né, porque, né, eu tenho as outras pessoas da minha casa que também vivia no mesmo ambiente e que não tem necessariamente o mesmo hábito, e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ter hábito igual a outra pessoa, cada um tem os seus próprios hábitos, né? Quando você é um estudante, e aí é o que acontece com os meus alunos, assim, eu quero ter o hábito, aí é uma outra coisa, você quer ter, então vamos começar. Aí começa aqui, por exemplo, as minhas dicas. Você quer começar? Então faz um planejamento. Por exemplo, eu vou ler 5 páginas de um livro, né, durante o dia, e bem no final do dia eu vou tentar resumir essas páginas em, não sei, 5 linhas, 10 linhas escrita. Eu vou escrever isso. Por quê? Porque aquilo que eu li durante o dia, vou pensar sobre aquilo e vou resumir aquilo que eu entendi, né? Então, assim, começa com poucas páginas, coloca, né, determine ali alguns objetivos, porque eu acho que é importante a gente ter objetivos, até para saber se lá no final a gente atingiu ou não os nossos objetivos. Objetivo é aquilo que a gente pensa primeiro, mas a gente só vai ver depois, né? Então você pensa, faz o planejamento, descreve o seu objetivo, mas depois de um tempo você vai saber se você atingiu ou não os seus objetivos. Então, assim, começa com poucas páginas. Então, assim, se exige um pouco mais de conhecimento, eu vou pegar um artigo científico? Não, tenta ler uma história mais simples, né? Começa por aquilo que é mais simples. Porque, por exemplo, eu quero começar a correr. Eu não vou começar a correr 10 quilômetros, eu vou tentar correr, sei lá, 500 metros, depois 1 quilômetro, e aí eu vou aumentando, e isso vai me dar o quê? Eu vou criando ritmo, eu vou pegando experiência, eu vou conhecendo outros trajetos, outros caminhos, e com a leitura não é diferente, né? Então, a minha dica é essa, e a resposta para essa pergunta tão bonita, né? Como você se tornou a leitora? É lendo mesmo, lendo, né? Eu acho que para os escritores, né? Eu acho que é escrevendo, como que se tornou um corredor correndo. Eu acho que tudo a gente começa pelo começo, né? Pelo início. E para leitura, eu acho que o início é esse, é começar, né? Para minha sala de aula, isso desde o primeiro ano que eu comecei a lecionar, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é essa: você gosta de ler? Se ele responder que sim, ótimo, a gente já passa para uma segunda questão. Se ele falar que não, eu vou tentar entender por que ele não gosta, quais são as dificuldades, e eu vou sempre iniciar com uma história que está ali escrita, com o início, meio e fim, e que cabe em uma página. Porque se ele consegue ler uma página, entender que aquilo é uma história, que tem início, tem meio, tem fim, e entende aquilo ali, ele pode ler um livro de 800, 900 páginas. É só uma questão de criar a rotina, de criar o hábito, né? Então, eu sempre vou buscar entender se gosta de ler ou não, e se a resposta for não, eu vou sempre tentar entender por que não gosta, porque às vezes a pessoa começou pelo livro errado, no sentido assim, tá? Entenda que não existe livro errado. Para aquele momento, para aquele entendimento. Às vezes a pessoa começa uma história, não gosta da história, não gosta do formato, não gosta do estilo, não gostou muito da forma que o autor escreve, então a gente sempre busca saber o que aconteceu aí para a pessoa falar que não gosta de ler, né? No nosso país nós temos aí uns 14 milhões de pessoas, né, em idade que já deveria, né, ser alfabetizado e que não são alfabetizados, então é uma grande tristeza. Então, assim, se você é alfabetizado, se você sabe ler, né, eu acho que não tem nada que te impeça de ler, né? Ler é muito importante. Ler é muito importante porque te informa, faz você compreender a sua realidade.
O Paulo Freire, ele fala que muito antes da leitura da palavra, a gente faz a leitura de mundo, né? Só que hoje, por exemplo, nós temos muita informação que está escrita, né? Então é importante a gente fazer uso da leitura para a gente compreender a nossa realidade, saber um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, ter, né? Quanto mais leitura você faz, mais possibilidade você tem para ler a própria realidade. Tá? Então é isso. Eu espero ter ajudado, né? E a minha resposta é essa: a gente se torna um leitor lendo, e a gente começa do começo, na simplicidade, lendo poucas páginas, tentando entender aquilo que está sendo lido. Eu sempre vou recomendar o caderninho, eu sempre vou recomendar a síntese do seu pensamento em relação à leitura. Então eu li uma página, foi uma página, ótimo. Pensa sobre aquilo que você leu e faça o registro. Não fica só na mente. Quando você passa para o papel, é um trabalho, né? É uma preparação a mais no ato da leitura. Cada um tem o seu estilo de leitor, né? O meu estilo é esse. O meu estilo é ler, pensar sobre o que eu li e tentar registrar uma síntese daquele pensamento, daquilo que aquela leitura me fez pensar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um curtir, né, um joinha. E se tiver, assim, né, alguma dica, alguma coisa que te ajudou a fazer, né, a se tornar um leitor, alguma coisa que, né, uma forma que você tem de ler e de escrever diferenciada, assim, que vocês acreditam que possam ajudar os colegas, compartilhe aqui com a gente. Escreva aqui aqui nos comentários, né? A blogueira iniciante. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!